Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Contragolpe. No vídeo de hoje eu quero colocar aqui os meus argumentos porque eu acho que o Anderson Silva não vai se aposentar depois da luta dele contra o Ryan Hall nesse final de semana. Antes de eu expor os meus motivos, eu quero trazer para vocês algumas notícias para a gente ter uma linha do tempo aqui do que foi que aconteceu. Primeiro, a gente teve aqui o Dana White e não o Anderson Silva em uma entrevista falou que o Anderson iria se aposentar. Isso por si só já é uma coisa muito estranha, né? Normalmente quem traz essa informação de aposentadoria é o próprio atleta, e o Dana White falar disso, sendo que ainda faltavam 2 lutas no contrato do Anderson, parece muito estranho. Depois disso, a gente teve o Rogério Camões, que é preparador do Anderson, que falou que o Anderson está em grande forma física e que ainda tem muita lenha para queimar. Muita gente falou, pô, será que então que o Anderson tem lenha para queimar e o UFC tá forçando uma barra pro Anderson se aposentar? O Dana White já fez isso com alguns outros atletas, né? Por exemplo, com o Minotauro, ele falou, não, se aposenta e tal. Para alguns atletas que ele gosta muito, como o Chuck Liddell, ele chegou a falar para os caras se aposentarem, meio que convenceu os caras a se aposentarem. Depois disso, obviamente, foram perguntar pro Anderson, né? Que num primeiro momento deu várias respostas evasivas, que deu a entender de que sim, essa seria sua última luta, que ele estaria encerrando a sua carreira. Mas isso não se tornou uma verdade. Nas entrevistas que ele deu aí nos últimos dias, a coisa tá bem diferente. Um fato interessante das entrevistas do Anderson é que ele não fala sobre esse momento da sua vida como a aposentadoria. Ele não usa essa palavra. E olha que eu vi várias entrevistas do Anderson, pelo menos eu não encontrei nenhuma em que ele usasse isso, vi mais de 50 entrevistas dele. Ele sempre fala, essa é minha última luta no UFC, ou essa é minha última luta provavelmente, sempre deixando em aberto o que está acontecendo de fato nos bastidores de negociações aí com o Dana White. Nessa semana saiu uma matéria no MMA Junk, com uma entrevista com o Anderson Silva, que uma das coisas que me chamou a atenção foi ele falar que a ausência dos irmãos Fertitta dentro do UFC fez com que as coisas no UFC mudassem. Que antes eram como se fosse uma família, que ele era tratado como se fosse da família, e agora a coisa é muito diferente. Depois disso, em uma entrevista para o Ariel Helwani, o Anderson respondeu de uma forma interessante. É complicado o inglês do Anderson fazer uma tradução para entender exatamente o que ele quis dizer com aquilo, mas o que ele disse que foi que depois dessa luta pode ser que ele não lute mais para o UFC, mas pode ser que ele lute fora do UFC, que as coisas ainda serão decididas. Além disso, em uma conferência de mídia virtual realizada para as mídias brasileiras, inclusive está postado lá no canal do YouTube do AG Fight, muitos jornalistas perguntaram para o Anderson como seria essa última luta, se ele estava se sentindo bem em se aposentar e tal. E o Anderson respondeu várias e várias vezes de formas diferentes, dizendo a mesma coisa. Primeiro, que ele está focado no Ryan Hall, que esse é o primeiro objetivo dele. E que depois ele vai tomar as decisões, se ele para ou se ele não para. E que por ele quer continuar. Com tantas evidências assim, fica fácil defender meu ponto de que o Anderson não quer parar. Eu acho que quando um atleta está preparado para a aposentadoria, ele está fazendo sua luta de despedida, quando o jornalista pergunta para ele como é a sua luta, ele simplesmente fala, vai ser legal, a carreira foi legal, vai ser um final interessante, enfim, ele trata aquilo como aposentadoria. Ele não vai para uma luta de aposentadoria dizendo, não, depois da luta eu vou conversar com o Dana e a gente vai decidir. Isso significa que o jogo ainda está aberto. E quando ele fala, o meu desejo é continuar lutando, fica claro que o Anderson não quer parar e tá tendo algum problema de negociação aí com o UFC. Para quem não entende exatamente como é que isso funciona, o Anderson Silva ainda tem 2 lutas no seu contrato. Significa que se ele fizer só essa luta contra o Ryan Hall, ele ainda fica com uma luta pendente no contrato dele com o UFC. Se ele quiser lutar em um outro evento, fazer uma outra coisa, existe uma multa contratual para ele poder fazer isso, o que torna meio que inviável que ele vá para um outro evento, ele acaba ficando preso ali. Inclusive, o UFC, normalmente das grandes estrelas, nunca deixa o atleta fazer esse último combate, a não ser que tenha intenção de liberá-lo, como foi o caso, por exemplo, que o Dana White fez com a Cris Borg. A Cris Borg fez a última luta do contrato e ela virou uma agente livre e acabou indo para o Bellator. No caso do Anderson, ou no caso dos campeões, o Dana White sempre faz o seguinte, quando falta uma luta para o contrato, antes de você fazer essa luta, você tem que assinar um novo contrato de múltiplas lutas, para eu garantir que o meu campeão não saia daqui direto para o meu concorrente, levando a minha audiência para lá. O fato do Anderson ter falado que depende do resultado dessa luta significa que ainda existe uma margem de negociação. O UFC provavelmente quer que o Anderson se aposente e quer segurar essa luta na cartola, mas o Anderson está absolutamente desconfortável com essa situação, inclusive falando que ele quer continuar lutando. Mas aí você vai me falar, André, mas o Anderson tá velho, pra que o UFC vai querer renovar um contrato com um cara que não tem mais nível para ser campeão do evento, tá pertinho de aposentar e ficar pagando bolsa milionária pra esse cara? E eu vou te dizer que a parte competitiva do Anderson, histórica, faz um grande estrago, principalmente na promoção de eventos concorrentes.
Você tem, por exemplo, o ONE FC, que no Brasil é um desconhecido, né? A maioria do público não faz ideia de quem são os campeões desse evento, não o acompanha. Agora, se esse evento fizesse um card em que ele tem Vitor Belfort enfrentando Anderson Silva, colocasse no card mais uns 6 atletas brasileiros, ex-UFCs, que já tem uma mídia por si só, você não acha que esse evento passaria a entrar no radar do público brasileiro depois disso? E sem falar no Bellator, né, que tem o Scott Coker, que é conhecido por ter uma ótima relação com os atletas, e lá ele tem muitas opções pro Anderson. Ele tem Michael Venom Page, ele tem Chael Sonnen e também tem o Fedor Emelianenko. Qualquer um desses combates seria muito bom para introduzir ainda mais o Bellator na mente do brasileiro fã de MMA. Então para mim tá claro que o Anderson não vai parar. O fato do Anderson não parar, o motivo é simples. Ele não quer parar. A única coisa que pode acontecer é ele ficar amarrado num nó contratual junto com o UFC. E eu acho que é disso que se trata essa última luta dele contra o Uriah Hall. Os termos e acordos que o Anderson deve ter feito com o UFC para esse último combate com o Uriah Hall, a gente não vai ficar sabendo até que eles sejam realmente concluídos. O fato é, a gente sabe que se o Anderson bater o Uriah Hall de uma forma absurda, o passe dele sobe. E a chance do UFC tentar mantê-lo um pouco mais cresce também. Mas vai ter que casar lutas, porque o Anderson quer lutar. Agora, se o Anderson perde, é nocauteado no primeiro round ou alguma coisa violenta assim acontece, o passe do Anderson cai. Até porque um atleta que vem com uma sequência grande de derrotas como o Anderson, se a última luta oficial dele no UFC, ele acaba sendo nocauteado aí por um Uriah Hall, que é um lutador mediano, o poder de atração dele de público para outros eventos acaba ficando menor. Então pode ser que a liberação do contrato seja mais fácil. Na pior das hipóteses para o Anderson Silva, eu vejo o UFC mantendo ele sob contrato, então ele fica preso ali com uma luta pendente, mas desde que o UFC o libere para fazer as lutas de boxe, como a luta com o Roy Jones Jr., que é uma luta que o Anderson já vem pedindo há muito tempo e de certa forma acaba promovendo o UFC e não fortalecendo seus concorrentes. Então, como eu acho que a natureza sempre acha um caminho e o atleta, o Anderson Silva, disse com todas as letras: por mim, continuo lutando. O treinador físico dele falou, ele tem como continuar lutando. Eu acho que problemas contratuais eventualmente acabarão sendo resolvidos e o Anderson vai continuar lutando. Talvez não no UFC, mas parar, eu acho que ele não vai. Nós fizemos vídeo dando o nosso palpite sobre a luta do UFC que tem Anderson contra o Uriah Hall. O link tá aqui em cima para você clicar e assistir, mas coloca aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o Anderson vai se aposentar mesmo ou não? E na luta contra o Uriah Hall, ele vai se dar bem ou vai ser atropelado pelo Uriah Hall? A gente se vê na próxima, um abraço, até mais!